Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, eu sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Ciências da Computação, e nessa aula de hoje eu vou falar sobre a detecção de plágio do Google Classroom no âmbito do curso de Google Classroom. Como vocês já devem estar informados, o Classroom permite agora, dentro das suas atividades, fazer detecção de plágio. Isso está focado nesse momento, ou seja, em setembro de 2020, que é o momento que está sendo gravada essa aula, apenas para 3 atividades, 3 das diversas atividades que um professor disponibilizar para uma turma. Apenas 3 delas podem estar configuradas para detecção de plágio se a conta do professor é uma conta G Suite for Education. Para contas Gmail, isso ainda não está disponível e não tem nem previsão disso. Pode ser que a qualquer momento mude, mas nesse momento ainda não. Como eu estou aqui numa conta G Suite for Education, que é uma conta da UFSM, então eu vou demonstrar exatamente o que acontece quando vocês criam e vou simular um envio de atividades de alunos com clonagem, com cópias de trabalhos da internet, para mostrar exatamente como o Google faz essa detecção especificamente. Então eu estou aqui numa turma, onde esse perfil aqui, @ufsm, é o docente, e eu vou criar 2 atividades para demonstrar. Uma atividade vai ser uma atividade para testar em inglês, então, ou seja, Classroom em inglês. Vou chamar de inglês aqui no caso. Até vou copiar para aproveitar para a próxima. Onde nessa atividade eu vou criar um documento que eu vou passar para os meus alunos, virtuais, obviamente, fictícios, um documento para que o aluno, cuja instrução, por exemplo, ok, acabou de abrir, defina Classroom, ou sala de aula no caso, em inglês. Ok. E aí o aluno vai ter que colocar abaixo a definição do que ele entende por Classroom. Então, como se eu tivesse que descrever alguma coisa nesse sentido aqui. Então, eu vou botar, ok, o nome da palavra, quer dizer, do documento, só para ficar mais fácil de encontrar depois, Classroom em inglês. Ok, fiz, já está salvo, posso fechar ele aqui, foi fechado. E eu vou dizer que eu vou mandar uma cópia para cada aluno, de forma que cada aluno vai fazer a sua verificação, ou seja, vai dar a sua resposta, e depois eu vou corrigir. Lembrando, aqui para detecção de plágio, tem que selecionar essa caixinha aqui. Notem que ao selecionar essa caixa, vai avisar, olha, você só tem mais 2 atividades nessa turma. Então, ou seja, os relatórios só vão ser emitidos por 3 atividades por turmas. Lembrando, pessoal, que se vocês definirem por uma atividade e apagarem essa atividade, ela já vai ser contada. Então, ou seja, só sobram 2. Então, nesse caso aqui, eu vou usar exatamente as 2 restantes agora. Uma para atividades em inglês e outra em português para verificar se a detecção de plágio já funciona em português também. E como funciona para o inglês. Então essa, ok, eu vou detectar plágio, eu vou dizer que vai ser dos trabalhos aqui uma categoria, mas isso é irrelevante nesse momento aqui, não vou precisar colocar data e nada e vou liberar para os alunos. Então, ou seja, qual a ideia? Eu vou passar aquele documento que eu criei, uma cópia para cada aluno, onde cada aluno então vai ter que descrever o que ele entende por Classroom em inglês. Criei atividade. Vou fazer a mesma coisa agora para português. Vou pedir para cada aluno descrever o que ele entende por sala de aula em português agora. Então, crio uma nova atividade. Vou criar um documento para que o aluno compartilhe comigo a sua definição. Então, eu quero que ele descreva dentro do Google Docs aqui, por exemplo, o que é isso. Então, ou seja, defina o que você entende por sala de aula. E aí seria, e obviamente, em português. E o nome do documento aqui, vou botar aqui só para ficar mais fácil, sala de aula em português, ok? Vou dar uns passinhos aqui para começar a definição. Então fiz esse documento simples aqui, vou mandar para cada aluno uma cópia, então vou fazer uma cópia individual, e aqui eu vou dizer assim, Classroom em, agora não mais inglês, português. E vou dizer que é do tipo trabalho, não, até vou tirar do trabalhos aqui, não, ok, pode ser a categoria trabalho, ok, porque eu não vou avaliar nesse fim das contas, só quero mostrar exatamente o plágio. E vou marcar também aqui então para atividade em português, para detecção de plágio, me avisa, ó, é a última. Depois dessa, essa turma em particular não pode mais ter detecção de plágio, porque no momento são 3 por turma. Nas outras turmas, é individual, pessoal. Cada turma pode ter 3 atividades no máximo, especificamente. Mas essa turma, depois que eu clicar em continuar, não vai mais poder ter detecção de plágio em nenhuma atividade. E, ok, acabei de fazer a criação da atividade para o aluno. Então aqui, novamente, eu estou como docente, o docente acabou de fazer a criação de 2 atividades, as 2 chamadas Classroom em português e Classroom em inglês estão marcadas como detecção de plágio, e agora eu vou simular um aluno. Então vou entrar no perfil de um aluno, então, ou seja, eu vou lá para o meu perfil do meu primeiro aluno, no caso, para verificar o que acontece para ele. Então, ou seja, está aqui um aluno, então o meu @gmail, por exemplo, é um aluno, eu vou entrar lá no curso, onde foi criada a atividade,
e vou para o menu atividades para encontrar. Então aqui o aluno encontrou as duas atividades. Notem que as demais ele já realizou, porque está sombreado, e as que estão mais em negrito, digamos assim, são para ser realizadas. Vou realizar a primeira de inglês. Então o aluno entra, vai em ver atividade, aparece exatamente a descrição que o professor deu, que vale 100 pontos, etc., o documento, e note que o aluno já visualiza isso aqui, ó. Os relatórios de originalidade vão ser analisados. Então sempre que o professor marcar para o aluno, marcar na atividade que as respostas deles vão ser verificadas a questão do plágio, os alunos saberão disso, então, ou seja, eles estão cientes. Então, por exemplo, o aluno vai abrir o documento aqui, então esse documento é para o aluno 1, para o aluno Giovanni, por exemplo, está aqui o texto que o professor criou, defina a classe em inglês, e agora a função é do aluno. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Wikipedia e vou pegar exatamente o que o Wikipedia define como sendo uma sala de aula, e vou trazer para cá, perdão, para o documento, então, ou seja, vou dizer que o aluno já trouxe para cá exatamente, fez um copy-paste, literalmente, da Wikipedia. Para ficar um pouco mais extenso, vou pegar mais um outro parágrafo aqui, por exemplo, mais isso aqui, opa, perdão, deixa eu copiar direitinho, ok, copiado, e vou lá dizer assim, ó. Então, ou seja, o aluno respondeu em inglês exatamente o texto que está no Wikipedia. Então, ou seja, ele copiou, colou o texto da Wikipedia, já está salvo, fechou o documento aqui especificamente, perfeito, volta lá deixa eu só fechar aqui, aí, ou seja, notem, aqui está o documento do Giovanni, que ele acabou de colocar, só para deixar claro o que está ali dentro, ó, se ele clicar de novo no documento, o documento está preenchido exatamente como que foi feito. Estou ainda aqui no perfil do aluno. Notem, o aluno já preencheu o seu trabalho, ele está atribuído para o aluno, quer dizer, o aluno ainda não devolveu para o professor. O que ele pode fazer? Ele pode entregar, e automaticamente a correção vai para o professor, como ele pode, o próprio aluno, analisar o plágio do seu trabalho. Ou seja, se ele clicar em analisar, o Google vai mostrar para ele o que o trabalho dele, o quanto dele é original e o quanto não é. Vamos simular exatamente o que o aluno vai fazer. Se o aluno clicar em analisar, ok, os relatórios estão disponíveis aqui na web, ok, quer dizer, vão ser analisados pelo Google em relação a tudo que está na web, então ele vai cruzar exatamente os textos na web com o que foi entregue e vai ser gerado um relatório para o professor. Então, seja o aluno ao clicar em analisar, sabe que esse relatório vai ser disponibilizado ao docente. Quando clicar em analisar, vamos ver o que acontece. Gerando o relatório, notem que começa um percentual, está em 25%, 63%, ou seja, o Google está cruzando o conteúdo desse documento aqui com o índice da internet que ele tem na base de dados do Google. Gerou, e aparece aqui, ó, ver relatório de originalidade, que foi gerado às 10h45, que é exatamente o horário de agora. Ao clicar, notem que aquilo ali é um ícone, ou seja, é um link no caso, ao clicar, selecionar e clicar aqui, vai abrir isso aqui. Esse, pessoal, é o relatório do Google Classroom para detecção de plágio. Ou seja, notem que o relatório expira dia 17 de outubro de 2020, então é 45 dias para frente aqui mais ou menos, só para deixar claro, que é o tempo que vai ficar online isso aqui. E aqui mostra exatamente o quanto de percentual do documento é cópia. Nesse caso, um único trecho, notem que é todo o documento, então basicamente tudo que está selecionado aqui por default, ou no percentual 100%. E qual é a correspondência? 100% isso vem da internet, ou seja, vem exatamente do site wikipedia.org/wiki/classroom, que é exatamente o link da onde eu copiei exatamente isso aqui. Vocês estão vendo aqui exatamente esse mesmo link, é o link que ele detectou. Então, ou seja, mesma coisa aqui embaixo, ou seja, ele reforça exatamente isso. Então, ou seja, o Google detectou que 100% do texto, literalmente uma cópia fria, sem edição nenhuma, veio do site da Wikipedia. Então, ou seja, esse trabalho tem 100% de plágio, ou seja, não tem nem edições especificamente aqui. Vamos simular com outro aluno, por exemplo, o que acontece. Bom, vou voltar no professor, para ver como o professor visualiza exatamente esse relatório, porque esse relatório aqui é visualizado pelo aluno, desse formato aqui. Vamos ver exatamente como que o docente volta aqui. Então, vou voltar lá para o docente, nota, estou com o perfil docente, vou para a atividade Classroom em inglês, nota, perdão, faltou o aluno devolver, deixa eu entregar para o professor, ou seja, vou entregar mesmo assim. Então, o aluno aqui está entregando a atividade, e lá no professor agora, na atividade em inglês, vai demorar uns instantezinhos aqui para ele atualizar a atividade em inglês. Eu vou forçar aqui uma... Ah, não, já atualizou, perfeito. Um entregue e um atribuído, porque são 2 alunos nessa turma. Vou ir lá em ver atividade e vou selecionar aqui o Giovanni. Então, seja, notem que na parte de avaliação aqui, eu não tenho como ver esse relatório. Aonde que o professor tem acesso ao relatório? Clique no documento. Vai abrir a caixa de avaliação dessa atividade. E nessa caixa de avaliação,
aqui embaixo aparece um trecho sinalizado. Isso aqui, pessoal, é como o professor vai visualizar a detecção de plágio nesses documentos. Então, ao clicar em um trecho sinalizado, vai abrir exatamente uma interface igual ao que o aluno tinha acesso antes, que vai ver exatamente quantos por cento do documento foi copiado e qual exatamente a seleção do documento que foi copiado e qual é a origem disso. Com isso, o professor pode dizer, olha, teu trabalho é uma cópia da internet e, consequentemente, vai ser zerado. Enfim, aí depende, obviamente, da política de cada docente em relação a plágios detectados nas suas turmas. Lembrando que essa atividade foi para atividade em inglês. Então, ou seja, para o aluno, voltando lá para o perfil aluno, aqui está, o aluno enxerga, notem que uma vez que ele devolveu, ele não tem mais acesso. Então, ou seja, ele só vai ter acesso ao relatório antes de devolver. Então, ou seja, ele pode editar, já que eu vou perceber que o professor vai ver plágio, eu vou editar e vou ter que fazer um trabalho melhor. Perfeito. Mas uma vez ele devolvido, ele não consegue mais ler o relatório de plágio e esse relatório está disponível para o professor na tela de correção. Lembrando que vocês chegam na tela de correção, lá na atividade, no trabalho dos alunos, clicando no documento entregue. Então esse documento tem que ser selecionado e, consequentemente, vai ser avaliado. Vamos ver o que acontece quando eu tento colocar um texto em português, para ver se o Google já faz a detecção. Então vou voltar lá para o perfil do aluno, estou no perfil do aluno novamente, atividades, a atividade em inglês já foi respondida, e agora eu vou para a atividade em português. Vou lá em ver atividade, então, ou seja, eu vou pegar o meu documento, e agora eu vou colocar um texto que descreve o que é uma sala de aula, só que agora um texto em português. Então vou pegar, por exemplo, aqui, eu fui no Google Scholar, que é scholar.google.com, onde tem livros acadêmicos e tudo mais. Vou pegar um trecho aqui, por exemplo, de um livro da URGS, lá de 2020, por exemplo. 2020. Então abriu aqui um texto que está até num PDF, alguma coisa assim, eu vou pegar e vou tentar selecionar. Ok? Seleciono esse texto aqui e vou colocar como se fosse a minha definição de sala de aula. Então, ou seja, só dar uma indentadinha aqui especificamente, perfeito, ok e tal. Então, ou seja, coloquei exatamente um texto que está na internet, que está indexado pelo próprio Google, enfim, bom, na verdade o Google indexa quase tudo que está na própria internet. Terminei de fazer a edição, fechei o meu arquivo, voltei lá pro aluno, então, ou seja, Clésio em português, já fez a edição, e agora eu vou fazer o seguinte, eu nem vou analisar, bom, vou analisar como aluno e depois ver exatamente o que acontece com o professor. Quando o aluno clica em analisar, ou seja, é um dos 3 relatórios de originalidade disponíveis, lembrando que são apenas 3 por atividades, os alunos vão ter ciência exatamente de quais são as atividades que estão com essa característica, gerando o relatório, então ele está cruzando, ok, gerou agora 10h50 o relatório específico. Então o aluno vai ter acesso a esse relatório, o qual diz o seguinte, abriu, e notem, ele já detectou que está lá na página do MEC aquele livro que foi copiado aqui dentro. Então, ou seja, inclusive mostra qual é a situação. Ou seja, pessoal, está funcionando o plágio em português, a detecção de plágio em português do Google Sala de Aula. Ele detectou exatamente o local de onde foi copiado todo esse trecho aqui. Ou seja, 82%, porque algumas palavras que ele não entendeu, talvez da maneira como está concatenado, mas um documento com 82% de conteúdo sinalizado é um documento plagiado. Então, ou seja, isso já é um bom feedback para isso. Vamos supor que o aluno devolvesse para o professor, entregou aqui também, terminou o envio, agora o professor vai lá na atividade, volto para atividades, vou na atividade em português, já foi entregue do aluno aqui, clico para entregue, vou no nome do aluno, tem que selecionar o documento, obviamente, para ter o relatório desse documento, lembrando que o relatório é por documento, então cada documento que o aluno enviar vai ter um relatório, e note que já vem um aviso, um trecho sinalizado. E, consequentemente, ao clicar nesse trecho, o professor vai ter acesso diretamente ao relatório de originalidade, da atividade chamada Sala de Aula em Português, que foi ele que foi criado, e aí, consequentemente, mostra que 82% desse relatório está colocado ali, e notem que não tem citação. Ele até detecta, por exemplo, se tem citação. O aluno fez uma citação ao Marco Brasil 2001, por exemplo. Se ele citasse, então já teria esse aviso. Como não foi citado, ou seja, ele avisa que é literalmente um plágio em relação a isso. Portanto, está funcionando também a detecção de plágio em português do Google Classroom. Então, dessa forma, o aluno pode detectar e o professor pode detectar. A única característica é, pessoal, nas atividades, se supondo que o professor tenha N atividades, apenas 3 delas, por enquanto, podem ser sinalizadas para detecção de plágio. Então, escolham bem aquelas que mais se adequem ao perfil de cada um de vocês. Qualquer dúvida, coloquem como comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.